Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do podcast Pensamento Imobiliário. Meu nome é Gustavo Rhodes E eu sou a Ariane Palaoro. e no episódio de hoje nós vamos tratar, como sempre, na verdade, de assuntos relacionados ao mercado imobiliário, para você que quer investir profissionalmente ou financeiramente. E neste episódio nós vamos conversar com ela, que é corretora de imóveis, gerente de vendas da Moni Imóveis e também treinadora do Conecta Corretor. Senhoras e senhores, Laline Lua. Olá, Aê! é Laline, mas pode me chamar de Lali. Ah, É uma maravilha. honra para mim estar aqui com vocês. Eu sempre fui a pessoa que escutou o podcast, agora eu tô aqui. Poxa, que legal, Lali. Né? Se você me permite, já permitiu, seja bem-vinda ao podcast, agradeço a sua presença e justamente a gente quer apresentar para o pessoal informações sobre o mercado imobiliário e você tem bastante para nos trazer aí. Ok? Você queria falar alguma coisa com ela, Não Ali? só o mercado imobiliário, né? Mas eu acredito muito sobre as histórias de vida, sobre disciplina, conexão, constância, perseverança. Cara, tem tantas coisas para falar com Dona Lali que eu vou deixar. Como o Ricardo aqui falou, a minha história eu já sei. Eu quero que você conte a sua história, principalmente da sua vida e como você parou novamente no mercado imobiliário. Por favor. Perfeito. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês. E falar da Laline hoje e ser sinônimo de constância, determinação e disciplina é uma coisa que eu, às vezes, nem consigo explicar. Porque, antes, o principal feedback que eu recebia de todas as pessoas, família, amigos, meus líderes, era: nossa, Laline, você tem tanto potencial, mas você não consegue ser constante em nada. E isso me doía muito. Inclusive, eu cheguei a escutar, né? Por você não ter constância, você é um grande desperdício. Então, essas palavras foram palavras muito fortes, mas que me ajudaram a entender o que que eu precisava fazer para eu promover minha mudança. E por que que eu acho que eu falar de constância para corretores de imóveis é algo muito importante, né? Porque eu acho que é o grande desafio da nossa profissão, né? A gente ser Eu posso dizer que é um dos principais desafios da profissão, é a constância. exatamente, porque assim, só quando eu entendi, na verdade, o que que era constância, que eu consegui fazer essa virada, e hoje eu consigo ensinar as pessoas a ser constante, porque eu consegui viver isso na pele. Então, assim, está aqui diante de vocês a pessoa mais inconstante, que conseguiu construir a constância e consegue contar como fez isso. E essa constância veio quando? Quando é que ela começou? Já já eu conto. Mais suspense, Vou fazer um suspense. suspense sobre esse segredo. Não, imagina. Mas, assim, falando um pouquinho da minha história, eu voltei para o mercado imobiliário tem pouco tempo, tem 1 ano, e foi pela Moni. Eu já tinha sido do mercado imobiliário há 13 anos atrás, né? Trabalhei em lançamentos, tanto que o meu Cresce é 14, né? É da lá dos 14 ainda. E aí, assim, Aqui de Brasília, né? Sempre aqui em 14056 Brasília. em Brasília, gente, é um pouquinho antiguinho. Trabalhei bastante em lançamento, me apaixonei pelo mercado imobiliário e por questões pessoais eu tive que fazer uma mudança, saí do mercado, voltei para minha área, que é gestão de pessoas, e aí fui ser preparada para voltar, né? Eu acho que hoje eu entendo dessa forma. Fui trabalhar em grandes empresas como Marisa, Riachuelo, Natura, Avon. Então tive grandes oportunidades de ser líderes nessas companhias e aí, assim, de repente veio uma pandemia, e nessa pandemia eu fui para dentro de casa. E aí eu comecei a enlouquecer, ansiosa, eu estava passando por esse momento na minha Eu vida. acredito que você e toda a população, né? Mas antes de eu ser trancada em casa, eu já estava passando por um problema, de depressão e crise de ansiedade e crise de pânico. Então, quando me trancou em casa, Aí, eu acho que assim, só piorou, porque eu passei a ficar sozinha, meu marido não parou de trabalhar, então ele saía todos os dias para trabalhar e eu ficava em casa, andando de um lado para o outro e comecei a enlouquecer. E aí, como eu estava fazendo terapia, minha psicóloga falou: para de assistir jornal, para de assistir essas notícias, vai acabar com você. Foca em assistir outra coisa. E de repente eu comecei a mexer na televisão e cair nos canais de casa, né? Reforma real de casa, estate, Irmãos da Obra, Ame ou Deixe. E aí eu comecei a ver a profissão de novo. aquele luxo, só mansão, é muito fácil. Muito. Não, é fácil fazer aquela reforma, vender. A gente sabe que não é bem por aí, mas é inspirador.
eu vendo como... Eu falei, gente, será que o mercado imobiliário tá diferente assim? Né? Eu falei, nossa, tá tão luxuoso. Porque assim, querendo ou não, quem é das antigas sabe que o mercado imobiliário era aquela coisa assim, não deu certo em nada, Virou nada, corretor. vai fazer um bico ali com um corretor. E era meio que assim, né? E hoje não. Hoje até na Moni, a gente tem assim... dentistas, a gente tem 3 dentistas que hoje não atuam na sua profissão e estão com a gente, tem arquiteto, engenheiro, advogados, então pessoas que fizeram uma formação, tinham ali a sua carreira já estabelecida, eram prósperos na sua carreira, mas encontraram no mercado imobiliário um outro propósito, né? E aí meu coração começou a acelerar na pandemia, eu falando assim, me deu um ciricutico de querer voltar. E aí eu fui ver como é que estava funcionando o mercado, não me senti pronta para voltar. Fiquei mais um ano em casa, avaliando se eu retornava. Até que eu me conectei à Moni. E aí eu voltei para a Moni como corretora de imóveis, na equipe que a Ariane também era até então corretora de imóveis, e foi uma conexão genuína, assim, de cara. O que conectou a gente no primeiro momento foi o digital, porque eu sempre trabalhei com o digital, né? Nesse tempo que eu fiquei em casa, eu terminei de me especializar no digital, então eu fazia consultorias digital para as pessoas que estavam querendo se inserir, tinha muita gente que tinha muita dificuldade, então houve uma Certo. oportunidade até de fazer um ganho, eu ajudava as pessoas a entrar no digital e eu ia fazendo isso por via de consultoria. E aí, quando eu me conectei com a Ari, foi porque tanto eu quanto ela, a gente queria fazer todo mundo da Moni entrar no digital. Porque na nossa cabeça era a coisa mais óbvia. Gente, como assim? Vocês não estão ainda explorando essa ferramenta. E existe toda essa resistência, né? E falando, então, do meu retorno para o mercado imobiliário, foi isso. E eu me conectei com a Ari, logo a gente montou o Conecta Corretor, continuamos treinando. Hoje a gente tem alguns projetos, né? Inclusive, depois, quem quiser dar uma olhadinha, tem lá no nosso Instagram. Temos até uma agenda aí para esse mês de junho. E a gente veio desenvolvendo esses projetos e fomos criando conexões Ah, mas genuínas. eu vou ter que parar aqui a conversa. Por Você que, vai ter que Ari? voltar em 2020 e contar minuciosamente o que aconteceu na pandemia com Laline Lua. Não tem como a gente continuar essa conversa se você não Mas destrinchar. ela não falou que estava dentro lá de casa já doida. O Não, que ela que não contou a aconteceu? história dela de verdade. Não Vamos lá. acredito. Laline estava na pandemia, gente, porque, como eu já falei, a minha história eu conheço e a dela também, né? E nessa pandemia, ela estava em casa comendo as emoções dela. Ah, E é. eu acho que não tem como a gente contar sobre Laline Lua de hoje sem contar desse marco da disciplina e do rompimento de vida que ela teve. Eu quero que você volte em 2020. Tenho que voltar um pouco mais. Volta, por favor. Assim, na verdade, acho que com uns 20 anos de idade, eu comecei a desenvolver uma compulsão alimentar. E hoje eu consigo falar consciente desse processo. Tudo isso aqui foram coisas que demorou muito para eu ter essa percepção. Então, assim, meu primeiro trabalho foi num supermercado. Meu pai, ele tinha uma rede de supermercados e eu fui gestora da rede dele. E todo o estresse que eu passava, eu descontava na comida, porque a comida era algo muito acessível para mim, ali naquele momento. Mercado, comida para todo Mercado, lado. dona, né? Padaria saiu um pão quentinho, saiu uma cocada quentinha, saiu um bolo quentinho. E aí fui. E aí eu comecei a desenvolver esses traços compulsivos, mas nada consciente. Eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas falam assim: mas se você percebia, por que você não mudava? Não, não percebia, eu só fazia. Eu estava estressada, eu saía e eu ia comer. Né? E nisso eu atingi a obesidade com uns 20 anos, eu já estava pesando mais de 100 quilos. Né? Eu cheguei em 114 quilos e com uns 22 anos eu me submeti a uma cirurgia bariátrica. Na época, minha família até foi contra, falou, não, você é muito nova, vamos tentar outras vias e tudo. E aí não, eu vou, eu tenho dinheiro resolve. E aí paguei, não fiz pelo plano, fiz tudo particular, porque na minha família não estava me apoiando. E eu fiz tudo, quando eu cheguei, falei, gente, amanhã eu faço minha cirurgia, pronto. Certo. E aí eu não estava preparada para viver o processo. Eu emagreci, porque a cirurgia, até determinado momento, ela te ajuda. Mas se você não muda seus hábitos, você volta a ganhar tudo de novo. Se não mudar a mente, volta para o Não, mesmo estado, né? você não muda a raizinha, volta tudo. E foi o que aconteceu comigo. Então, assim,
4, 5 anos depois da cirurgia, eu comecei a viver uma verdadeira guerra com reganho de peso. Então, assim, tudo que eu podia fazer, eu fazia. Você falasse pra mim assim, ai, tem um cacto ali que se você comer aquele cacto, você vai emagrecer. eu fazia. Ah, se você passar uma semana comendo ovo, você vai perder 10 quilos. Aí eu lá passava uma semana comendo ovo, até emagrecia, mas assim, depois eu voltava querendo comer o mundo. Porque pensa, uma semana comendo ovo, apesar que hoje a minha realidade é uma dieta com bastante ovo, mas eu como outras coisas. Mas, assim, uma semana, quando me liberava, eu parecia aquele cachorro que ficou preso, né, voraz, ia pra cima e recuperava muito mais. Então, assim, eu desenvolvi esse traço compulsivo. Ora eu estava me martirizando, passando fome, coisas muito restritivas, absurdas. Ora eu estava no outro lado, né? Quantas vezes eu comi escondido? Gente, como se comer fosse um crime. Eu me lembro, assim, que comida para mim era como tráfico de drogas, assim, porque eu saía no meu carro, falava, vou bem ali, passava no drive do Mac, comprava uns 2, 3 Caramba. sanduíches, umas batatas, um monte de coisa, comia no carro, escondido. Procurava um lixo para jogar aquele lixo para ninguém saber Ninguém que eu tinha saber. comido aquilo ali. Exatamente como se eu estivesse fazendo algo muito errado, Entendi. né? E a comida para mim ela era isso. E aí assim, tudo isso vinha da minha essência, porque como eu não conseguia ser constante em nada, na verdade, a minha alimentação também oscilava nisso, né? Então, uma hora eu tinha essa vontade de fazer essa mudança, de ter uma vida mais saudável, mas outra hora eu já não queria mais. E aí isso está muito vinculado a essa questão da constância que eu quero trazer. E quando foi na pandemia que me trancou em casa, aí que o trem arrochou. Quando eu entrei para dentro de casa, assim, para ficar, eu estava com 105, 110 quilos. Eu fui para 135 quilos. Na pandemia. Na pandemia, porque assim, todo dia eu tinha que fazer algum carinho emocional através da comida naquela lalinha ali. Então, eu passava o dia comendo. Gente, tinha vezes que meu marido saía para trabalhar, eu descia, ia no comércio, comprava um bando de coisa, comia compulsivamente e eu jogava no lixo fora do apartamento. E ele não é um cara que me julga, mas era algo eu comigo. Você se Era como se eu julgando. não quisesse que ele visse que eu estava passando por aquilo ali. Então, saía, ia lá na lixeira do prédio, jogava aquele lixo da comida fora e aí voltava. Então, assim, é um comportamento que às vezes eu olho para trás, nem parece que eu tô falando da minha própria história. E a virada de chave, Lali? Foi Foi o que exatamente aconteceu? isso. Eu entendi que eu não era uma pessoa obesa. Foi quando, na terapia mesmo, a psicóloga me fez uma pergunta, Laline, você era uma criança obesa? Você era uma adolescente obesa? Aí eu falei, não. Ela, você consegue lembrar em que momento você estava, das emoções? Quando você começou a ganhar peso? Aí eu, não. Se Aí, lembrou de um determinado momento total, e aquilo gatilho. foi a chave de mudança para você. Total. Eu entendi qual era o gatilho, que o meu gatilho, ele era emocional. A partir dali, o que você fez? Aí eu comecei a querer buscar essa cura. E aí eu comecei de muito pouco. Gente, primeira decisão que eu falei, pode demorar o tempo que for. Pode demorar o tempo que for. Eu vou me tornar uma pessoa saudável. Pode ser 2, 3 anos, não vai ser rápido, não vou buscar, não vou tomar remédio, não vou aceitar nenhum tipo de ajuda que não seja treino e alimentação. Eu vou me educar. E aí, algo que eu vou falar agora é muito legal pro corretor que está me ouvindo, ele entender o que eu fiz, sabe? Eu peguei pessoas do meu nicho ali, de amizade, do meu convívio, que eram saudáveis e comecei a fazer uma observação delas. Falei assim, as pessoas que são saudáveis que eu convivo, sabe? Tem pessoas que eu convivo que mantêm aquilo ali há muito tempo. Como é que elas fazem? Aí eu comecei a observar. Comecei a fazer uma leitura e modelar. E falei, vou modelar essas pessoas e vou começar. Então, no primeiro mês, eu falei, eu não vou tomar nenhuma decisão radical. Porque como eu já tinha sido muito radical em muitos momentos, eu falei assim, eu vou escolher uma coisa. Eu vou eleger um hábito para eu transformar ele em real. 1% por dia, virou meu lema, inclusive. E aí, esse hábito, eu me lancei um desafio. Durante 30 dias, eu vou caminhar no mínimo 30 minutos sem quebrar. Não vou olhar para alimentação, não vou olhar para nada. Eu preciso fazer isso por mim. Eu preciso fazer esse movimento para provar no final dos 30 dias que eu posso, sabe? E foi muito legal, porque assim, eu fui me desafiando nos mínimos, nos 30, mas eu fui aumentando aquilo ali, foi me dando uma alegria, sabe? E por isso que eu falo que estar aqui no podcast para mim faz muito sentido, eu me sinto muito feliz, porque eu caminhava ouvindo podcast.
E isso foi uma coisa que me ajudou também, E assim, Lali, bastante. quanto tempo durou seu processo e quanto que você perdeu? 1 ano e meio, eu perdi 56 quilos. Eliminei 56 quilos. Gente, para quem não tá vendo, eu até recomendo que você entre agora no Instagram dela, que é Laline Lua, ok? Com L-I-Y, ou seja, L-A-L-Y-N-E, Lua. E veja a foto do antes e depois. A gente não vai colocar aqui na câmera, justamente para você entrar no Instagram dela e ver como é essa foto do antes e depois, ok? E vou indo mais a fundo assim nessa história, porque como que você pode trazer a sua história de superação, de disciplina para o nosso mercado hoje, para os nossos corretores? Você hoje, como papel de líder, você é uma líder nata, né? Eu falo que você transpira liderança. Como que a gente pode vincular a sua história de superação de perda de peso, e não foi só apenas um perda de Não, peso, total. foi muito além. A perda de peso foi um bônus, mas a transformação que você teve mental foi grandiosa. Como que a gente pode hoje vincular a percepção, modelagem de pessoas saudáveis para nós corretores, de como vincular e procurar pessoas que a gente possa se espelhar hoje no mercado imobiliário? Perfeito. Primeira coisa, assim, falando sobre modelagem, para mim foi agora falar sobre a questão da constância. Foi quando eu entendi que ser constante não é ser 100%. Eu achava que ser constante era você ir numa linha reta, que constância era isso, que você ia ali numa linha reta e as pessoas disciplinadas, elas estavam nessa linha reta 100% do tempo e tal. E eu ficava, cara, que pessoa forte, que pessoa... E eu achava que era isso, eu tinha essa visão realmente. E isso, para mim, foi uma visão que me roubou por muito tempo. Observando essas pessoas, modelando essas pessoas, aí eu percebia, gente, olha lá, minha amiga tá no churrascão lá, bebendo, comendo e tal. E não vai desistir do projeto dela. No outro dia eu via, ela estava na academia, como se nada estivesse acontecendo, voltando para sua rotina, sabe? Aí eu, gente, olha que legal. Aí eu comecei a fazer essa leitura das pessoas que eu convivia, que eram constantes. Eu falava, olha, tá comendo um chocolate. Gente, essas pessoas comem chocolate. Juro que foi uma percepção assim, parece que é óbvia, mas eu achava assim que você, para ser constante, você tinha que andar nessa linha reta. Então, quando eu entendi que ser constante é ser permanente num objetivo que você tem, cara, mudou tudo para mim. É o que você faz a maior parte do tempo. É o 80-20. O 20 é aquele dia que você não tá bem. O 20 é aquele dia que você não tá tão animado. É aquele dia que você tá duvidando, porque você duvida, você pensa em desistir. Mas o que você faz nos 80, isso tem um poder que muda tudo. Então, assim, no momento que eu entendi o que que era ser constante, e aí foi através dessa modelagem. E aí hoje, por exemplo, eu convivo com a Ari, eu modelo a Ari, eu tenho uma oportunidade maravilhosa de conviver com uma pessoa que para mim é uma inspiração, não só no mercado imobiliário, mas como mulher, enfim, eu falei, vou encher sua bola, sabe? Gente, esse aqui não foi nada combinado, ok? Faz o Pix, depois faz o Pix, tá? Não, mas voltando assim, eu tenho a oportunidade de modelar a Ari e assim, eu vou muito pela observação. Eu acho que modelagem também tem muito a ver com isso. Você observar como que a pessoa constrói aquela rotina, como que é. Porque assim, um dia você vai ver que... Tem dias que eu vejo que a Ari, ela não tá na maior energia dela. Que ela chega na imobiliária mais cansada, né? Mas ela tá ali, fazendo o que ela consegue fazer naquele dia, ela está fazendo. Só que tem outro dia, igual essa semana a gente teve esse dia e coincidiu. Coincidiu da gente estar com a energia a mil de 6 horas da manhã a 11 horas da noite. E a gente desenrolou várias coisas. Ela pro lado dela, eu pro meu, mas coincidiu. Da nossa energia tá muito alta. E aí, nesse dia, você aproveita para fazer aquele movimento. Então, assim, ser constante é sobre ser permanente num objetivo que você tem. E modelar é sobre você observar e ver que as pessoas que você tem ali como exemplo de constância, de sucesso, de disciplina, elas são humanas, elas também têm os dias que o ritmo delas é menor, isso é natural, mas o que elas fazem a maior parte do tempo é o que muda tudo. Eu acredito que tudo isso que você falou tem a ver também que você implantou no seu projeto do Conecta Corretor. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse projeto, se você implantou isso mesmo, dessa constância nesse projeto, e o que que você quer passar para o pessoal com esse projeto.
O Conecta Corretor, ele nasceu com essa visão da gente, uma primeira leitura de que os corretores tinham muita dificuldade de vir para o digital. Então, assim, cara, eu vou ler a metodologia da área, vou transformar num método e vou multiplicar. E no primeiro momento, nossa ótica era para o digital. Só que quando eu investi o polo e vim para o lado da gestão, e aí comecei a fazer acompanhamento da equipe ali de perto, eu fui vendo que o digital ele é só a ponta. Assim, antes de você evidenciar o seu trabalho, colocar um holoforte nele, aumentar o alcance dele, que é o que o digital faz, você precisa tratar a base, você precisa tratar a raiz, você precisa tratar alguns pilares para que você consiga aproveitar bem aquilo ali. É como preparar a casa, né? A gente, para receber uma visita, a gente prepara a nossa casa. Então, o corretor ele tem alguns pilares, e aí o Conecta vem. Hoje a gente vem levando o Conecta para esse lado também, de mostrar para o corretor o outro lado das conexões que ele precisa passar, para que ele também venha para o digital, não só mostrar um lado vazio do digital, porque eu vejo hoje, tive a oportunidade de conversar com pessoas que eu olhava ela ali no digital, uma coisa, nossa, vendi um marketing e tal. Quando eu encontrava no offline, a- pouco conhecimento, até o jeito da pessoa falar, Não fala conseguia tudo. se Eu nem conectar. conseguia olhar para a pessoa e Uhum. reconhecer a do digital. Eu falava, gente, como que pode ser duas pessoas assim tão diferentes? E assim como eu tive essa impressão, eu tenho certeza que o cliente também tem. Isso choca, isso não conecta. Então, o cliente ele vai ali, hoje a gente usa muito as redes sociais para estar alcançando clientes, é algo fenomenal, mas o cliente ele vai procurar o corretor que ele viu ali na rede social. Então, se ele chega ali no offline e é uma coisa muito diferente, não gera confiança, não gera conexão. Então, acho que a principal preocupação do corretor tem que ser: cara, deixa eu ajustar aqui o meu trabalho de base, deixa eu ver aqui o que eu tenho de entrega, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui no offline, qual a imagem que eu estou passando, qual a experiência que eu estou proporcionando, qual o atendimento que eu estou promovendo. Ele tem que olhar isso, porque na hora que ele começar a movimentar o digital, vai vir cliente. Mas assim, será que eu vou conseguir converter? Será que eu vou ficar ali só gerando lead, esquentando ali os contatos, e na hora que essa pessoa tiver um encontro comigo, ela não vai conseguir converter nada? Entendi. Essa constância que a gente estava falando antes, você traz para dentro também do Conecta aí para os corretores? Ou é algo que você pretende fazer em um outro projeto específico? A gente agora já colocou na pauta. Até a minha frase ali, né? Transformei meus resultados, transformei minha vida, mudando os meus hábitos. Hoje eu me sinto nessa missão de mostrar para as pessoas que construir hábitos é muito mais simples do que imaginaram, porque eu perdi muito tempo da minha vida por não conseguir construir bons hábitos, né? Lali, e dentro pegando um pedaço da que você está falando em relação ao Conecta e trazendo também hoje como seu papel de líder, né, de gerente de equipe, para você, qual que é o principal pilar que o corretor de imóveis ele precisa trabalhar? Claro, falamos do digital, que ele é a ponta do iceberg, mas eu sempre falo da raiz do corretor de imóveis, que realmente é aquela questão da metáfora, né, do bambu chinês. Para você, que hoje lidera corretores, né, que está à frente de uma equipe, o que o corretor de imóveis, para performar, ele precisa ter? Atendimento, encantamento e gerar experiência para o cliente. Eu falo assim que o que antecede o lead e o que vai após a proposta, você pode até contratar terceiros para fazer isso por você. Você pode terceirizar quem gera lead para você e quem cuida da sua proposta dali da frente, mas quem gera a experiência entre o lead e a proposta é só você. Então, isso está na sua mão e isso você tem que fazer com excelência, com primor. E outra pergunta que com certeza vão ter vários líderes ou gerentes que vão assistir, né, nosso episódio. Estar à frente de uma equipe requer muito, além de conhecimento, muita questão de gestão emocional, principalmente do gerente, né? Não só da equipe. E você precisa entender de pessoas, você precisa entender sobre estratégias de atendimento, estratégias de posicionamento.
E transitando em algumas lideranças, algumas imobiliárias, algumas gestões que a gente presencia, eventos que também temos oportunidade de ir, a gente pode perceber que muitos falam e poucos fazem. E dentro de um mercado digital, todo mundo sempre fala de um posicionamento digital, que você precisa vir, postar umas fotos bonitas, você precisa fazer aqueles vídeos impactantes, aquelas coisas de Broadway, né? Que a gente entende que isso é muito mais uma maquiagem do nosso mercado. O que você acredita, o que você acha que os líderes hoje de imobiliárias, não só líderes gerentes como donos de imobiliária, eles precisam fazer para reter bons profissionais? O que você acha que é essencial para fidelizar um bom corretor de imóveis ou ter uma boa equipe dentro da empresa? Eu posso falar disso. Eu posso falar disso porque, modéstia à parte, eu tenho uma equipe que retém muitos talentos. Eu sou muito orgulhosa das pessoas que caminham comigo todos os dias. Eu sei que são pessoas que, inclusive, elas poderiam desenvolver o trabalho delas de maneira autônoma, mas elas escolheram estar caminhando com a gente, né? E isso é muito legal. Eu acredito, assim, que o gestor do mercado imobiliário, não falando de todos, porque seria até difícil de falar, ainda não fiz todo esse estudo, mas pela minha percepção e leitura, a grande maioria, eles estão naquele cargo sem se preparar para estar naquele cargo. Né? E gestão não é algo, como você fala, você é uma líder nata. Concordo. Eu sou influente, né? Quem já fez aí O DISC. o DISC, sabe? Eu sou dominante e influente, então sempre fui meio que líder. Se você me jogar numa roda ali, meio que eu sempre sinto que as pessoas vão ficar esperando eu tomar a decisão final. Isso acontece em vários contextos. Mas a questão da liderança dentro do mercado imobiliário, eu vejo que muitos se tornam líderes, mas eles não se preparam para estar ali. E é uma tristeza isso, porque às vezes é um corretor que ele fazia um excelente trabalho, ele performava bem, ele vendia bem, e de repente ele está num posto ali, e às vezes aquilo que você faz bem, você não consegue ensinar bem. Porque o ensinar, ele tem vários pilares, assim, que são importantes. Então, assim, um bom líder, ele tem que estar sempre muito atento à sua equipe, tem que ter sua equipe como parceiro, né? Eu acho que você tem que olhar ali que é uma pessoa que tem uma família, que tem necessidades, é humanizar mesmo o processo e não só enxergar o corretor da sua equipe como parte do seu resultado, parte do processo. E tem uma frase do mercado imobiliário que eu escutei já várias vezes e que eu abomino, assim, o gerente tem que ser babá do corretor, né? E eu não concordo, o gerente ele é um sócio do corretor, né? Porque o nosso resultado é junto, a gente está associado por um resultado, que é meu, é seu, é da imobiliária. Então, a gente é sócio, e como sócio, nós vamos crescer juntos. Então, nessa visão que eu tenho, eu sempre puxo a equipe para o meu lado, né? Eles entendem que eu estou com eles entendem que eles não estão sozinhos para desempenhar. E é muito legal, assim, porque com esse trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem quebrando muitos recordes de resultados mês após mês. Eu vejo cada um da equipe com uma crescente muito linda, uma história muito bonita, mas o principal, se eu puder fazer só esse parênteses, eu acho que eu trouxe do mercado o que eu trouxe da venda direta. Eu fui gestora de loja por muito tempo, no supermercado, Riachuelo, Marisa, e eu não sabia como era a vida do meu funcionário. Sabia. Ele estava ali, ele ia cumprir o horário dele e tal, e ele ia embora. Só que a minha vida mudou no dia que eu passei a ser consultora de venda direta, gerente dentro da venda direta, né? E aí eu vivi experiências muito fortes. Por quê, Laline? Porque a gente não tinha uma loja. A loja é a rua. Então, para eu treinar, eu ia na casa da minha consultora. E aí eu comecei a saber o nome do cachorro, o nome do filho. Ela me chamava e falava, Laline, eu comprei essa geladeira aqui com dinheiro daquela venda. Então, assim, você começa a entender que a pessoa tem uma casa, tem uma família, tem tudo que você tem, é a mesma realidade. E aí você humaniza muito o processo. Eu nunca mais fui a mesma gestora. Então, acho que às vezes existe esse distanciamento, as pessoas vão crescendo na liderança e elas começam a se achar melhor do que a sua equipe. E não é, a gente anda lado a lado, é sócio. Eu acho que liderança é sociedade. Um dos maiores desafios de um gestor, de uma gestora, é o tempo, né? A gestão de tempo, né? E antes você falou em relação à sua rotina e tal, que você implantou alguns hábitos, né? Queria que você contasse
um pouco da sua rotina atual ou como você pode, ou o que você pretende fazer na sua rotina, né? Como é que você pretende fazer no seu dia a dia, em breve aí, para que você tenha uma rotina de gestão de excelência. Gente, eu sou da madrugada, então não me tomem como parâmetro, tá? Assim, porque às vezes as pessoas olham, eu escuto muito isso. Tem gente que fala assim, como que eu faço para começar a acordar cedo? Eu falo, gente, eu não forço. É minha natureza, eu sou diurna. Então, assim, hoje eu costumo acordar umas 4:30 da manhã, faço devocional, faço uma oração, me arrumo, vou para academia, treino. Para mim, eu tô em primeiro lugar. Sim, eu só funciono bem porque eu estabeleci pilares que eles são extremamente importantes e negociáveis, não negocio. Então, eu preciso me alimentar bem, eu preciso treinar, ali eu lanço toda a minha ansiedade, tudo que está na minha cabeça fica por lá, e aí sim eu começo a fazer o meu dia de trabalho. Então, normalmente eu estou na academia umas 7 horas da manhã, vou até umas 8, 8:30, 9 horas eu já estou na imobiliária. Então, eu desenhei a minha rotina para isso. Eu treino perto da imobiliária, tomo banho na imobiliária, já saio de casa com a minha bolsinha para comida do dia, da roupa do dia seguinte, né? Então, tudo isso foi organização. Foi uma coisa que eu precisei. No primeiro momento, nossa, será que eu vou conseguir me adaptar? Mas não, é tranquilo. Eu me organizo sempre na noite anterior, acordo, faço ali meu ritual. E faço, às vezes, até me arrastando, tá, gente? Eu não sou uma super-heroína, não. Tem muitos dias que eu levanto na força da disciplina mesmo, assim, porque eu preciso fazer aquilo ali. Não, né, motivada todo dia. Para dizer a verdade, 90% dos dias é na força do objetivo. Ou É na do força do querer. ódio, né? Exatamente. E algumas vezes na do ódio. Eu, por exemplo, tô aqui, tô me recuperando de uma gripe. Neosoro aí, se quiser nos patrocinar, me ajude, Por por favor, favor. cadê? Tô Já com aqui na coloca minha aí. mão aqui. Tenho certeza que eu tenho na minha bolsa, a Laline também tem. Ai, gente, vocês vão entregar meu vício, né? Ou seja, a gente não tá 100% sempre, todas as Não, vezes. gente, ó, eu sou fitness, mas eu também tenho minhas escorregadas, né? Eu falo assim, ai, gente, eu sou viciada em Nelsoro e eu preciso me libertar. Até tava Lari, em São Paulo, aconteceu uma história. conta a Eu história fui lá de pro São evento Paulo, em São Paulo, virando o jogo. virando o jogo, e aí eu levei 4 Nelsoros na mala. 4. 4, e a gente Para ia uma ficar viagem 2 de... dias. Não, não. Aí, Aí eu com pessoal, medo, vamos. eu morrendo de medo, sabe? Assim, ai, será que eu vou ficar hospedada longe de uma farmácia? Melhor levar logo mais, né? Levei 4. Aí na hora de se arrumar para ir pro dia do evento, eu coloquei o Nelsoro em cima da mesa e esqueci. Aí beleza, a gente foi, eu fiquei hospedada no Airbnb com mais 3 corretoras lá da Mone. Quando chegou na porta do evento, eu me dei conta que eu esqueci o Nelsoro. Meu Eita, nariz pô. entupiu na hora. Porque o viciado, ele é assim, entendeu? Eu Ele sei viu que ele bem. tá sem o Nelsoro, o nariz entope tudo. Aí eu falei assim pras meninas, eu não vou dar conta de assistir o evento enquanto eu não achar um Nelsoro. Aí elas, ai, pede pelo iFood. O iFood agora entrega farmácia e tal. Começaram a falar, né? Pede pelo rap. Aí quando eu fui vendo todos, era tipo 3 horas pra entregar. São Paulo, né? Tipo, que eu vou ficar 3 Não, horas aqui 3 horas. entupida, já vou ficar mal-humorada, não vou aprender nada. E já não conseguia prestar atenção em nada. O pessoal conversando comigo. Juro, gente. É triste. O Viciado, vício é triste. tipo uma cracuda. Aí eu peguei, pedi um Uber. Aí coloquei lá farmácia. Aí o Uber foi indo, me largou. O Uber entrou numa rua deserta lá em São Paulo. Aí tinha só aquelas farmácias tipo popular que a galera faz retirada de remédio. sei. E aí a rua cheia de gente esquisita. Aí ele falou assim: é aqui mesmo que você vai ficar, moça? Porque eu tava toda arrumada pro evento, né? E aí só o pessoal ali usando droga. Aí ele falou assim: é aqui mesmo? Acho que ele ficou com dó de mim, né? Eu falei. Moça, acho que eu pus errado. Eu pago a diferença. Me deixa ali num posto de gasolina, me deixa em algum lugar. Ele me deixou no posto. Aí no posto eu achei uma Rosário no Uber. Fui na Rosário. Não, gente, nisso eu fiquei em São Paulo procurando um Nelsoro por quase uma hora. Perdi uns 40 minutos de evento por causa do vício. Mas Nelsoro. você tá parando, como é que tá essa questão aí Tá no também? radar. Tá no radar. Como eu falei pra vocês, eu coloco ali tipo 1% por dia. Esse ainda tem uma coisinha ali, tá agarradinho ainda. Sempre tem Tem, ajustes que a gente tem que fazer. tá no 1% que eu preciso melhorar daqui Lali, uns 3 anos. vamos entrar na parte de mentorias. Para você, sim, eu acho que todas as pessoas hoje, principalmente as pessoas de alta performance, as pessoas que estão aí voando no mercado, todas elas procuram mentores para você.
Diga 3 mentores da vida de Laline Lua. Ia fazer essa pergunta agora Ai, mesmo. meu Deus, amiga, a gente tá um pensamento muito alinhado. 3 mentores. Vou falar do meu processo, mas agora eu elegi novos, né? Assim, eu queria até falar, isso é muito bem legal, a Ari trazer esse ponto, porque eu tinha uma imagem de que mentor era uma pessoa perfeita. Porque hoje vende-se isso, né? O guru da internet, o coach, é tudo isso, aquela pessoa perfeita que não erra, que não tem defeito, tal, naquela vida perfeita. E a gente fica à procura desse mentor que vai mudar a nossa vida, né? E nunca encontra. E aí eu entendi que mentor é uma pessoa que tem, sim, seus defeitos, tem sim os seus desafios, mas tem uma área que ele é muito bom. E aquela área ali você pode modelar. Então, assim, eu tenho um mentor, que é o Thiago Brunet, ele foi meu mentor, ele nem sabe disso, mas um dia ele vai saber, ele vai ver esse recorte, ele vai saber. Ele foi um dos meus mentores no processo. Eu tenho a Jaque e atualmente eu elegi também a Ari para ser uma das minhas mentoras, porque, inclusive, não só por a gente ser sócia, não só por ela ser a minha diretora, mas por eu ver alguns pontos que ela tem que eu posso desenvolver, eu corri de encontro a isso. Muitas vezes as pessoas, elas correm de ser corrigidas. E eu entendi que o que faz a gente crescer é a disciplina. Só que a gente acha que disciplina é só aquela coisa assim, de fazer a mesma coisa todos os dias. Só que disciplina também é aceitar ser corrigido. Eu aceito ser disciplinado. Eu aceito ser corrigido. Eu sou ensinável. Então, assim, quanto mais você aceita isso, você corre em direção à correção e não dela. Você vai para a pessoa e pergunta onde eu preciso melhorar. Você acelera muito a sua vida. Então, assim, eu vim com essa mentalidade. Eu sentei com a Ari e falei, Ari, eu quero acelerar o meu crescimento. Estou indo de encontro ao crescimento. Me pontua aqui o que você, como líder, já percebeu, como pessoa, e fui anotando. Então, é uma mentora, inclusive, gente, em breve estaremos com a mentoria da área aí, meu Ariane Deus, Palaoro. gente. Eu queria passar até para entrevistar a Ari agora Ai, meu Deus. e perguntar qual foi as principais, né, motivações que você achou interessante trazer ela aqui para o podcast, né, para passar para o pessoal de casa aí. Ah, legal. Então, quando eu passei a questão do convite de trazer a Lali aqui para a gente conversar com ela, uma parte que ela não comentou, mas a gente se conectou ano passado. Agora a entrevistada sou eu, ok, gente? Contar só uma breve que a gente se conectou. E a Laline entrou na imobiliária ano passado, mais ou menos em fevereiro do ano passado. E eu comecei a acompanhar ela, vi que ela era muito forte no digital, muito blogueira. Blog. E aí eu estava já nesse crescimento dentro do digital, do mercado, enfim, já estava muito bem. Só que eu ainda não tinha entendido muito bem meu propósito com tudo que eu vinha fazendo no digital. Eu conectava cliente, eu trazia cliente através do meu Instagram e comecei a ter muita procura por corretores de imóveis. E eu procurei a Laline, a gente se conectou, a gente começou a conversar, eu era simplesmente também corretora de imóveis lá na imobiliária. E aí eu percebi que a Laline entrou no mercado imobiliário só para ganhar dinheiro. Ela queria ganhar dinheiro sem propósito algum, ela foi lá para ganhar dinheiro fácil. E logo ela entrou no imobiliário, não passou 2 meses, já começou a sair da imobiliária. Ela saiu da imobiliária ano passado. E aí eu comecei a ver a movimentação dela, que ela estava dando consultoria para corretores de imóveis, e eu marquei um café com ela. E eu falei assim, Laline, eu tô aqui porque eu queria que você me ajudasse a achar mais ou menos o meu propósito. E eu queria te contratar para você me ajudar a melhorar a minha comunicação dentro do digital. E aí ela perguntou, mas qual que são... Ela começou a me entrevistar, enfim, eu fui lá para contratá-la para ela me ajudar. E aí, passou alguns dias, ela me ligou e falou assim, deixa eu te falar, eu não quero ser sua funcionária, eu quero ser sua sócia. Vamos sentar e vamos conversar. E aí ela meteu o pé nos peitos. É porque eu falei para a Ari, na verdade, uma coisa que eu acho importante de todas as relações são ajustes de expectativas. Falei, Ari, vamos fazer um ajuste de expectativas? Eu quero entender o que você está esperando de mim, eu quero que você saiba o que eu espero de você. Hoje eu não quero trabalhar para mais ninguém, eu quero trabalhar ao seu lado. Se você tiver com a mesma expectativa que eu, legal, se não, tá tudo certo. E aí a gente sentou, conversou e logo quando a gente alinhou, eu tive o meu primeiro convite de dar um treinamento em uma imobiliária, uma empresa de imóveis de lançamento. E aí eu já coloquei a Lali falei assim, você topa? E detalhe, eu falei assim, Lali, isso não é pra mim. Ela sempre falou assim, Ariane, você tem que palestrar, você tem que dar curso, você tem que dar mentoria. Eu falei assim, não, isso não é pra mim, eu não tenho tempo. Ela, vamos fazer o seguinte, eu faço tudo, o executor,
Eu faço tudo, você só vai. Eu organizo tudo. Eu falei assim, é sério? Ela, é sério. E aí ela organizou tudo e foi falando, ó, faz isso, faz aquilo outro, e a gente foi indo. E a gente é muito, nós somos muito conectadas em vários pensamentos, várias posturas. E aí começou a rodar, e logo na primeiro treinamento que a gente deu, eu falei assim, cara, a gente precisa levar algum produto para os corretores, porque a gente vai lá dar um, e aí? Vai ser só isso? Não. E aí a gente lançou o desafio do corretor de imóveis, 14 dias de desafio destravando o corretor de imóveis dentro do digital. E no resumo, nessa abertura, a gente atendeu 300 corretores, né, ano passado, e a procura por corretores me procurando por mentoria é diária, todos os dias. Todos, Ariane da mentoria, Ariane da mentoria, Ariane da mentoria. E aí eu nunca quis também me envolver. Acho que é uma trava. Eu estava me auto-sabotando. Falei assim, gente, eu sempre falava, gente, tem tanta gente melhor do que eu. Ah, compra o curso do Ricardo Martins, vai lá, compra o curso de fulano. E aí eu não me colocava no centro. E aí eu entendi que as pessoas queriam me escutar. As pessoas querem ser treinadas por mim. E aí eu falei, cara, eu vou abrir a mentoria. Vou abrir 10 vagas de mentoria. Vai ser a nossa primeira turma de mentoria e vou abraçar isso. E a gente Porque teve que dar uma pausa no Conecta, porque para eu abraçar a gestão e a área diretoria, era muita coisa, né? A gente ainda tocar o Conecta, a gente deu uma isso. pausa. E aí Mas vai, a gente mas está vai voltar. voltando. Já tem Agora em Agora, junho já tem agenda, em junho. a gente está voltando. dia 15 de junho, nós vamos dar um mini. Seria É um encontro. um encontro para 50 corretores. Dia 15 de junho. E aí, dia 23 de junho, eu tenho também um treinamento lá em Anápolis, pertinho aqui do nosso próximo convidado. E é isso, a gente está se jogando no mercado, a gente acredita num treinamento, a gente acredita que o corretor de imóveis ele precisa ser pleno em todas as áreas, é impossível ser 100% em todas as áreas, mas quando a gente fortalece a base do corretor de imóveis, quando a gente traz que ele sim é merecedor de ganhar comissões de 100 mil reais, de 200 mil reais, porque até isso as pessoas elas não são treinadas. O corretor ele entra no mercado, a primeira coisa que eu faço, quanto que você quer ganhar? Aí vem o corretor falar 5 mil, 10 mil. Ele não consegue entender ou ele não consegue mensurar o quanto ele pode ganhar. E ele, às vezes, não se acha nem merecedor de ganhar 10 mil reais. Eu falo por mim. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu queria ganhar 5 mil reais. Eu falo assim, nossa, eu tô rica. E hoje, gente, 5 mil reais, enfim. Eu tenho que. Um dia a gente vai fazer essa Esse troca. bate-bola. Tanto eu sento ali quanto você senta ali. E a Perfeito, gente... vai dar certo. Vamos continuar, vamos seguir, né, para a nossa finalização. Estamos finalizando. Hilário, eu acho que para você cabe muito esse bate-bola. Eu te conheço pessoalmente, eu te conheço de convívio, e eu quero muito que as pessoas que estão nos escutando sintam um pouco da sua essência, do que você acredita e de quem você é. Então, vamos lá, eu quero que você responda esse bate-bola rapidinho. Quero que você compartilhe uma meta. Uma meta? Você me pegou, hein? Vou construir patrimônio através dos imóveis. Ótimo. Só essa que eu posso compartilhar agora em voz alta, por enquanto. Uma realização. Onde eu tô hoje. Onde eu tô, com a saúde que eu tô, com o casamento que eu tô, me sinto realizada. Um desafio. Um desafio, levar essa mensagem, mostrar para as pessoas que é mais simples do que elas pensam. Isso para mim é um desafio e uma missão, né? Um investimento. Imóveis. Quem é Deus na sua vida? Tudo. Tudo. O primeiro do meu dia, mas o que fica comigo durante todo ele também. Perfeito. E agora, que você pode dar um conselho para todas as pessoas que estão nos escutando? Comece, dê o primeiro passo, determine onde você quer chegar. Construir hábitos é sobre a pessoa que você quer se tornar, não é sobre o resultado. Enquanto você fica mirando só o resultado, igual eu ficava assim, meu Deus, eu quero perder 20 quilos. Eu não pensava no estilo de pessoa que eu queria ser. Eu não pensava no que eu queria me tornar. Então, foca no tipo de pessoa que você quer se tornar, não no resultado que você quer ter. Quando você foca nisso, você consegue. Começa 1% por dia com o que você tem hoje. Se você for em direção à pessoa que você quer se tornar,
você vai transformar a sua história, sem sombra de dúvidas. Uau. Top. E Eu aí? não tenho mais o que falar. Vamos finalizar por aí. Gente, para quem quer seguir, sabe, mais informações, como eu já falei, o Instagram dela é Lalyne, Lalyne, Lua, ok? E eu queria também agradecer aos patrocinadores, que são a Rimax e a Tradicional Investimentos. Queria agradecer a você, Lali, por essa presença maravilhosa, por trazer esse conteúdo que com certeza vai fazer diferença na vida das pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. Muito obrigada pela presença, por compartilhar a sua história, a sua caminhada. E sabemos que dentro de 1 ou 2 anos você virá aqui novamente para trazer muito mais coisas e compartilhamento para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço, me sinto muito honrada, me senti muito à vontade e que todos os projetos de vocês prosperem cada vez mais. Amém. Amém. Obrigada. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo episódio. A gente se vê. Tchau, tchau. Beijos.